Bom, o que eu tenho no modo geral? Eu vou ter que ter uma tocha, essa tocha. Aí eu tenho aqui só um exemplo, né, a mais simples, e eu vou ter uma variação dessas aqui para quanto melhor for a tecnologia, mais desenvolvida for a tecnologia. Então eu vou ter um eletrodo, que é o chamado um dos consumíveis do processo de plasma, que eu tenho que ficar trocando com uma certa regularidade, que vai ser justamente o polo negativo, é ele que vai dar a característica de formar a parte negativa do meu circuito elétrico. Eu tenho um gás, que vai ser o gás que ele vai ser ionizado. Veja que o gás ele entra aqui na forma de espiral, e isso é de propósito, para justamente ele criar condições favoráveis aí para a formação do arco elétrico. E eu tenho o bico que vai direcionar, no caso, esse gás a ser ionizado, vai focalizar ele, né, para ele não ficar disperso. E eu vou ter também, no caso, o gás que vai entrar, né, a placa, né, o chapa que eu vou cortar. Né, e com isso eu vou ter a formação do plasma. Né. Eu mostrei lá, no caso a gente não consegue mostrar aqui, eu não achei nenhuma foto, mas no caso do jato d'água, que a gente falou aí, tem um vídeo aí, se você não assistiu você pode procurar, né? Tá, o vídeo anterior a esse. A gente mostra que o arco do jato d'água também ele entra vertical e sai numa certa inclinação que depende da velocidade de corte. Isso também acontece no plasma. No plasma também a gente tem isso. Com essa angulação e dá para ver muitas vezes esse formato na peça cortada. Bom, quais são os processos de corte a plasma que eu tenho? Eu tenho o corte manual, que é aquele que a tocha é operada manualmente. Então eu tenho uma tocha, eu vou operar ela manualmente como se fosse um maçarico. Então ele tem vantagens com relação ao maçarico, a principal delas é a velocidade de corte. Eu tenho o corte automático, que é aquele que a tocha ela é operada através de uma máquina-ferramenta. De um modo geral, atualmente, hoje, o que mais se tem são as máquinas CNC. Né? Com o avanço aí do CNC, que é comando numérico computadorizado, ou seja, eu tenho um computador que vai controlar tudo isso, mas para que isso funcione eu também tenho que ter um software onde eu vou programar minha função de corte nesse software, né? E aí dali a gente começa todo o processo. Como é que eu estou fazendo de uma forma geral, a gente pode até fazer mais para frente, de repente, mais coisa mais específica, como se fosse uma aula mesmo dos processos de fabricação. Mas aqui a ideia é dar uma visão geral. As máquinas CNC são as mais comuns hoje, porque com o avanço aí da tecnologia da parte de computação, ficou-se mais barato e consegue-se trabalhar aí. Hoje existe uma infinidade de fabricantes e de equipamentos, né? E você tem desde equipamentos mais simples até equipamentos mais sofisticados. É óbvio que o valor que você paga neles também é diferente, né? Mais barato ou mais alto, dependendo da aplicação e do gosto que você tem. Bom, o corte manual, né? Então você tem aí a fonte plasma. Aqui eu estou sendo bem eclético, eu estou no meu vídeo que vai ter pelo menos coisas de pelo menos 3 fabricantes aqui. Então você tem o equipamento que vai gerar a condição elétrica para você ter, né, a geração do plasma. Você tem a tocha, que é onde o operador ele vai segurar, que vai executar, né, digamos assim, o corte. E tenho aqui, né, então eu estou mostrando uma das maneiras de cortar, né, ele é bem parecido com o maçarico, só que ele tem um botãozinho, né, no caso aí, se você for observar, ele tem um botãozinho amarelo, que ele fica protegendo o botão de acionamento mesmo. Para quê? Para evitar acidente. Então o operador tem que enfiar o dedo ali embaixo para poder apertar, né? E se caso ele soltar, rapidamente o processo para e aí você tem uma segurança maior de operação. É mais por segurança do que qualquer outra coisa. E aqui eu coloco um videozinho onde eu fiz questão de deixar o barulho só para vocês verem que o negocinho é bem barulhento, né? E você vê que eu tenho vários tipos de corte, de vários tamanhos de espessura. Vai depender do que? Vai depender, você vê que eu, né, consigo fazer os movimentos. Quando você precisa fazer um corte reto, você bota um gabarito e manda bala, né? Então a velocidade é essa velocidade real mesmo, né? Você vê que aqui que está com uma chapa mais grossa, ele leva mais tempo, porque eu demoro mais tempo para atravessar o arco, atravessar a chapa e conseguir fazer derreter o material. Na chapa mais fina é bem mais rápido. Então a velocidade de corte ela depende da máquina que você tem, óbvio, né, da potência da máquina que você tem, e depende da espessura. Né? Então a velocidade vai estar decorrente desses dois fatores aí.
Bom, aqui de novo, né, a foto da tocha. E a tocha, de um modo geral, ela vai, né, dentro dela você vai ter aí o chamado distribuidor de gás. Se você conhece um pouquinho disso aqui, você vai ver que a tocha é de um fabricante e essa parte aqui das peças é de outro fabricante. Eu coloquei mais porque a ideia é todos tenham mais ou menos a mesma coisa. Muda um pouquinho o formato, mas no geral é mais ou menos isso. Eu tenho o distribuidor de gás que vai fazer com que eu tenha uma distribuição melhor de gás. Eu vou ter o eletrodo, você vê que ele tem esse espiralzinho aí que é justamente para fazer o vórtice, né, da formação do plasma. Para facilitar, com isso eu vou ter a formação do plasma mais fácil. E aí eu vou ter as outras peças que vão ser o bico que vai direcionar esse jato e a composição, né, para poder fazer para poder funcionar corretamente. Senão eu tenho um consumo muito alto desse material. Bom, eu tenho também o corte automático, né? Então, quais são os componentes básicos? Do que acontece em qualquer equipamento de corte, né? Hoje os CNCs. Eu tenho uma mesa de corte. O que vai mudar vai ser o que eu vou colocar nessa mesa. Nessa mesa aqui, a princípio, eu poderia colocar qualquer processo. O oxicorte, poderia colocar o jato d'água. É claro que tem algumas adaptações a ser feitas, mas fresadora e por aí vai, né? Então, no princípio, a mesa de corte é igual, em princípio, né? Existem algumas diferenças, mas em princípio seria igual. Eu tenho a chamada fonte plasma, que é o que vai gerar, né? Vai criar a condição para que eu tenha a formação da ionização do gás e, portanto, a formação do plasma. E eu vou ter o comando, o controlador CNC, o comando numérico computadorizado, que também varia de formato, varia de, enfim, cada fabricante tem a sua particularidade, digamos assim, em termos de painel, né? Mas ali é onde eu carrego, né, o programa que vai executar as tarefas. Hoje em dia, né, com os avanços aí que a gente tem da informática, das ferramentas de TI, você já consegue colocar a máquina já em rede, né, com o sistema de engenharia ou da parte de produção. Então de lá o pessoal faz a programação da máquina e já carrega diretamente no equipamento, e o operador só vai entrar no equipamento, vai puxar qual é o programinha, digamos assim, que ele vai executar e parte para como se fosse abrir um arquivo no computador. Eu vou lá, onde está meu arquivo? Eu vou abrir uma foto. O que você faz? Você entra numa pastinha, tá a foto aqui, você clica na foto. É mais ou menos isso hoje que está o procedimento, digamos assim, de operação de uma máquina de CNC. Muito mais simples do que era no passado, que você tinha que digitar o código CNC direto na máquina, era bem complicado, bem demorado, e qualquer bobagem que você digitasse errado já era suficiente para causar um acidente. Bom, e aqui no caso do corte a plasma eu vou ter a tocha, né, que vai executar, que vai executar o processo em si. Aqui a gente colocou um vídeo, né, onde a gente tem a demonstração do corte. De um modo geral, os processos ele toca a peça para sentir a posição. Hoje o corte a plasma ele tem um sistema que ele controla essa altura do cabeçote em função da tensão. Então ele vai medindo a tensão do arco elétrico. Se a tensão ela aumenta, quer dizer que ele está aproximando da chapa, então ele faz com que a tocha suba. Se por outro lado a tensão começa a diminuir, ele sente que a tensão que ele está se afastando, né, que a tensão está diminuindo porque ele está se afastando da chapa, e ele manda a tocha abaixar. Com isso ele tem aproximadamente o tempo todo, né, a mesma distância entre a tocha e a chapa, né? Veja que esse comando, essa movimentação que a máquina está fazendo, depende, óbvio, da característica do equipamento, da precisão que esse equipamento tem. Também isso influencia no valor. Quanto mais preciso for o equipamento, mais caro ele é, né? Mas tudo isso está sendo controlado por um computador que foi programado previamente, né? Então com isso você consegue automatizar, você consegue colocar uma chapa aí, tem máquinas de 12 metros, 24 metros que você consegue trabalhar tranquilamente aí. Muitas vezes as empresas que trabalham com esse processo, elas trabalham com duas mesas de corte no mesmo equipamento. Enquanto você está carregando um equipamento, você tá de uma mesa, você está trabalhando na outra, né? Então
a máquina, com isso você aumenta a taxa de trabalho da máquina. Então enquanto o operador está executando, né, os trabalhos numa mesa, o pessoal está carregando e descarregando a outra chapa, tirando as peças, etc. Acabou de um lado, ele vai lá, move, né, o sistema para outra mesa e começa a executar a partir de ali, e com isso você aumenta radicalmente aí a quantidade de tempo que o equipamento ele trabalha. E hoje o corte a plasma ele é usado nas empresas de implementos agrícolas, implementos rodoviários. Então você tem lá, por exemplo, a Randon no sul do país, fabricante de carreta, que tem umas 15 máquinas dessa aí, todas operando direto, fabricando. Hoje eu já não sei porque diminuiu um pouco aí, né, em função da questão financeira do país, mas de modo geral fabricando implementos rodoviários a dar com pau, né, como diz. Bom, só para a gente finalizar, a capacidade de corte, ela depende do equipamento. Então eu peguei aqui, no caso, um dos fabricantes, o maior equipamento que eles têm, que é a TE, né? Então se você vai depender, essa capacidade vai depender do equipamento que você tem. Então aí o Mild Steel, para quem não conhece, é o aço carbono que a gente chama aí, né? Vê que ele tem o chamado Dross Free, o Production Purse e o Maximum Cutting Capacity. Na verdade, assim, eu tenho o que? O chamado Dross Free, que seria o corte com o melhor acabamento, aonde a peça sai praticamente perfeita, né? Então, dentro dessa característica de qualidade, eu trabalho até 38 mm, que seria aí 1,5 polegadas de espessura. O chamado Production Pierce é justamente eu tenho uma qualidade um pouquinho menos do que é o chamado Dross Free, mas também é o chamado peça já semi-acabada, digamos assim, porque de repente a peça, muitas vezes cortada no plasma, ela vai passar por outras etapas de fabricação que não vale a pena eu tirar ela totalmente acabada, né? Então eu tiro ela numa qualidade satisfatória, sem necessariamente ter que com isso eu ganho mais tempo, produzo mais. E o chamado Maximum Cutting Capacity, isso aí nada mais é do que eu preciso separar uma chapa, por exemplo, e eu consigo então utilizar esse equipamento e trabalhar até 80 mm. Só que o acabamento vai ser grosseiro, né? Então eu não consigo cortar 80 mm em aço carbono com um acabamento excelente. Não, eu vou cortar 80, mas com acabamento mais ou menos. Aí depende da aplicação, você vai ajustar, né, essa velocidade de corte. Normalmente os manuais vêm para tal chapa, tal espessura de chapa, eu uso tal amperagem ou tal corrente elétrica, né? Senão o pessoal fica bravo aí comigo que chamava de amperagem, né? Eu uso tal corrente elétrica, 80 amperes, 150 amperes e por aí vai, né? Tem lá a escolha e eu consigo selecionar qual é a velocidade de corte que eu quero para ter um acabamento maior ou pior. Depende do que eu preciso, na verdade, né? Aí no caso do aço inox, desse equipamento, ele consegue separar até 160 mm, né? Então no inox ele tem uma capacidade maior, e a capacidade de produção de peça aí é até 75 mm. Então você veja que no inox ele consegue ter acabamentos melhores do que no aço carbono. Eu não sei porque ou qual é o motivo, é o mesmo equipamento que a gente está falando, eu não sei exatamente qual seria o motivo do aço inox ter uma capacidade melhor. Provavelmente porque o inox tem características que permitem a passagem da corrente elétrica com mais facilidade. Talvez seja isso, mas não tenho certeza. E o alumínio, ele também, eu tenho aí a produção, né, até 75 mm, né, consigo ter acabamentos bastante satisfatórios, e peça de separação até 160 mm. E a velocidade de corte, é claro que depende do tamanho da chapa, depende do acabamento que eu quero, eu consigo velocidade de cortes até 4.430 mm por minuto. Isso é muita coisa, né? É uma velocidade bastante alta, tão alta quanto o laser. Bom, alguns exemplos de aplicação, né? Essa aqui é a foto de revistas, né? De um fabricante aí que aparece bastante aí nas revistas e na internet, né? Então eu puxei só para o pessoal ver. Você vê que o acabamento é chamado plasma de alta definição, ele é um acabamento bastante satisfatório, né? Tem aqui a peça em inox, onde mostra a zona térmica afetada.
Aqui alguns, até as capacidades, né, que a gente estava falando agora há pouco, né, então são peças bem mais espessas. Mas se você for observar ali no orifício, você vê que você vai ter aqui, quanto maior a espessura, maior vai ser aquele chanfre que a gente comentou agora há pouco. E para terminar, né, uma outra foto, que seria a maior espessura que a gente conseguiu aí em termos de foto, né? Mas hoje, na época que eu trabalhava com isso, ia até 2 polegadas, né? Então de lá para cá, né, já fazem 5 anos aí que eu saí desse mercado, já evoluiu bastante a tecnologia, já está chegando aí nessas espessuras bem maiores aí do que era na minha época, quando eu trabalhava com isso. Bom pessoal, a gente chegou ao final, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha. Se gostou, dê um joinha. Agradeço a todos aí que estão comprando a nossa loja, estão ajudando a gente aí a manter o canal. Para você que não conhece ainda, é magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. Aqui é garantido pelo Magazine Luiza, então tudo que você for comprar, se você for comprar na internet, vai ter na nossa loja aí. Você pode estar ajudando a contribuir esse canal. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.